Jesus aboliu as leis mosaicas. Para muitos, é inadmissível que essa possibilidade possa ser cogitada, e se fundamentam, principalmente, em Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porém, essa passagem, para um completo entendimento, tem que ser mais bem analisada, e envolvida no contexto do restante do capítulo. Perceba que Jesus, apesar de afirmar que não veio para destruir a lei, mas sim para cumpri-la, e que quem não a cumprisse em sua totalidade não seria mais justo que os escribas e fariseus, faz um pequeno adendo ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Essa frase final nos induz a acreditar que ela será cumprida até se extinguir. Jesus não pretendia de imediato modificá-la, porém, não concordava com o seu conteúdo na sua totalidade, e nos versículos seguintes deste capítulo, dá novas pistas dessa discordância. Em cada colocação de pontos da lei ele acrescenta a sua intervenção para modificá-la, não na lei escrita, mas no conceito e no coração do fiel. Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 44. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, ordinário, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Tanto nas palavras de Jesus, como nas de Paulo, e em outros livros da Bíblia, podemos encontrar manifestações não muito favoráveis às leis judaicas, ao Antigo Testamento, e ao próprio Javé, que reforçam a ideia da não concordância de Jesus com tudo isso. O fato de Paulo ter rejeitado seu nome judeu, Saulo, aquele que foi muito desejado, provavelmente para não ser relacionado ao rei Saul, o mesmo que Saulo, também da tribo de Benjamim, seria mais um reforço a essa ideia. Já em João capítulo 8, versículos de 31 a 45, Jesus falou. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora o servo não fica para sempre em casa,
o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. Responderam, e disseram-lhe, nosso pai Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas, agora, procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí, e vim, de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem. Por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Esses judeus tinham como pai Javé, e eram descendentes e seguidores de Abraão. Mas Jesus não reconhece esse Deus como seu pai, e afirma que eles são filhos do diabo. É claro que eles não acreditavam que Jesus era filho de Javé, porque simplesmente não é. Jeová disse, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Porém Jesus diz, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Essa passagem está em Marcos capítulo 2, versículos de 23 a 28, e em Lucas capítulo 6, versículos de 1 a 5, é dito. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas, e os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, é dito, pois o fim da lei é Cristo. Lucas capítulo 16, versículo 18. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra, do que cair um tio sequer da lei. Veja que o autor de Lucas anuncia que após João, é que o evangelho foi anunciado, e se lamenta pelo fato da lei ser tão difícil de ser derrubada, e não que ela deveria ser considerada. Em Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. João Batista testemunha em João capítulo 1, versículo de 15 a 18. João testificou dele, e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. A frase Deus nunca foi visto por alguém é um alerta, da mesma forma que diz que é verdade, só veio por Jesus. Em João, no episódio da mulher adúltera, que seria apedrejada segundo a lei, Jesus se pronuncia contra a lei assim, João capítulo 8, versículo de 4 a 11. E, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o,
para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. Já em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 20, é colocada a situação de igualdade em relação ao pecado do povo hebreu, com outras nações pecadoras, como os gregos, pela idolatria e outras iniquidades, advindas da obediência à lei. Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E em Romanos capítulo 7, versículo de 1 a 10. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Se for de outro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus, porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, n'algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri, e o mandamento que era para a vida, achei o que me era para a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Gálatas capítulo 3, versículos de 10 a 23. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem, que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, não judeu, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não é válida, de forma a abolir a promessa, porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, é dito: porque é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Se Jesus é o único mediador de Deus, Moisés é o de Javé. Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 11. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 7. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. A circuncisão era um requisito da aliança de Javé para com os seus escolhidos. Em João capítulo 13, versículo 34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Gálatas capítulo 5, versículo de 14 a 23. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro,
Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O grande lema do satanismo moderno de Aleister Crowley é: a lei de Telemann, faça o que tu queres, será tudo da lei. Encontrada em seu livro A Lei, também fazendo parte no íntimo dos ensinamentos da Cabala judaica. Aleister recebe no Egito de maneira ritualística através de sua esposa, o Livro da Lei, um manual de invocações satânicas ditado pela entidade Ain Oz. Segundo Aleister, os conhecimentos místicos da Cabala foram usados para decifrar esse manual, que em sua essência prega a liberdade total do homem, sem regras morais ou sociais. Ele tudo pode: matar, estuprar, se matar, mentir ou qualquer outra coisa, na obediência da regra. Que a sua vontade seja a lei, pois o homem é Deus da sua vontade. Existe uma grande relação entre a lei de Telemann com os ensinamentos judaicos dos que praticam a Cabala. Segundo Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 18. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, por causa desta excelente glória, porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.